no vídeo de hoje do canal muito, mas muito mercado da bola e também bastidores tensos no São Paulo Futebol Clube. Isso e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então, vambora para o vídeo. Existe a necessidade, segundo a direção de futebol, de reforçar o time em 3 posições pelo menos. Sim. Lateral esquerdo, sobretudo, um meia e um lateral direito. Pela ordem, lateral esquerdo, meia e lateral direito. E aí, depois da tentativa do Oscar, que foi, de fato... O Casares não desistiu ainda, né? O Casares até disse que ainda vê possibilidades. No sonho, na brincadeira. Quer ouvir o não do Oscar pessoalmente, não via André Plihal. E aí, eu vou dar crédito aos dois, que quando tem informação do São Paulo, é quente. Então, quando o André Plihal fala que o Oscar, no momento, não quer vir por conta das questões pessoais, é fato. E quando o André Hernan fala que o São Paulo pensou no Dybala, é fato. Os caras eles não inventam, né? E acho que essa questão do Dybala, então assim, são jogadores, do mesmo perfil, né? Não estão mais no auge, são jogadores talentosos de meio de campo. E para mim, eu falei para você, tanto um quanto o outro, além de caros, e aí terem que se encaixar na folha de pagamento do FIDIC, significando muitas saídas, são caros e me lembram o perfil Rames Rodrigues, tanto um quanto o outro. Pois e pra mim é um contrassenso. Os caras falarem, não, vamos economizar, vai cortar na carne, vamos não sei o que, e aí pensa, bum, aí parece o Dybala. E aí falou a palavra, cara, que eu juro por Deus, me dá congestão nasal quando eu ouço essa palavra. Não, porque investidor, cara, esquece esse negócio, cara. Eu posso aqui elencar 300 vezes que o São Paulo falou investidor e quebrou a cara. A última com o Galo. Sim. Que era um blá 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 de criptomoeda que não tinha nada disso. E não rolou. Não rolou, e o Daniel Alves é a mesma coisa, e o Falcão lá atrás é a mesma coisa. Então esse papo de investidor não cola, não vem não, com essa conversa. Gosta de relacionamento com jogadores, etc e tal, não sei o quê. Falou com o Oscar pessoalmente, mas ele não comanda a diretriz do departamento de futebol. É claro que tudo passa pelo crivo dele, mas ele não está, para saber exatamente qual o estágio da contratação do Oscar, seria necessário conversar com o departamento de futebol do São Paulo, né? E eu acho que o Casares está um pouco atrasado na informação do Oscar. E essa situação de o presidente usar os seus relacionamentos para atrair jogadores, o Oscar foi formado no São Paulo. Na época que ele foi formado no São Paulo, o Casares trabalhava no São Paulo, no marketing do São Paulo. Então ele conhece o Oscar lá de garotinho, conhece o Lucas, mas não é ele que contrata o Oscar. Não é ele que faz a negociação com o Oscar. Não é ele quem faz a proposta para o Oscar. E a questão do Oscar, e aí você começou o programa falando do Dybala, Oscar, Dybala. O São Paulo, departamento de futebol, entende ser necessário para 2025 um meia de criação, um lateral esquerdo que o time não tem, e talvez um lateral direito. O Zubeldia falou em 5, sabe que não vai ter 5, o São Paulo mira 3. O problema é que meia de criação para um clube que não tem dinheiro, ele tem 2 opções, o clube que não tem dinheiro para o meio de criação. Ou contratar alguém sem pagar direito federativo no final da carreira, sem pagar por ele, ou investir em alguma promessa que a gente não sabe, que não foi revelado ainda no futebol brasileiro, que custe barato, por empréstimo e tudo mais. E o São Paulo, Oscar, Dybala, o São Paulo está querendo, insistindo, fazendo de tudo para repetir o Rames Rodrigues, né? É uma coisa impressionante, quase um araquiri. Dybala, Oscar, é o mesmo perfil de contratação. É o mesmo perfil de contratação. Então, o Oscar foi o melhor jogador da Liga Chinesa. Jogou não sei quantas partidas. Líder em assistência, artilheiro, não sei o que lá. Há muito tempo não joga no futebol brasileiro. Qual é a ambição do Oscar no futebol brasileiro? E poderia ser a mesma pergunta ao Rames e ao Dybala, nessa altura da carreira. Né? Para um time que não vai investir muito, se for contratar um jogador para essa posição, você precisa ler nos olhos do jogador, Casares, Belmonte, que o cara quer se matar pelo time, como está fazendo o Lucas. Senão, não adianta. No Brasil, quiser não sei o que lá, tal, não sei o que, e eles podem repetir a trajetória que o Rames fez. Chegar, ficar, olhar, falhar e causar um rombo nos cofres do clube.
Olha, vou passar a bola para o Vessone e para o Massini, não só porque um cara que, segundo dizem, quer jogar no São Paulo, aquele papo todo, é o Wendel, lateral esquerdo que o São Paulo também procura. O Casares também falou sobre o Wendel. Vamos ouvi-lo. O Belmonte, o Rui Costa, o pessoal lá tem conduzido essa negociação. O que eu posso falar que é um atleta que está com muita vontade de vir. Eu tive com ele na Copa América, conversamos muito daquela possibilidade. Tem alguns ajustes com o Porto, que é uma questão agora de negociação, mas eu sinto que tem possibilidade. Mas eu, nesse mercado, eu só acredito a hora que tiver assinado o contrato. Mas ele está com muita vontade, a família, ele é um jogador que quer voltar para a seleção brasileira, tem potencial, e vestindo a nossa camisa eu acho que ele ganha muita chance nesse sentido e vai nos ajudar muito. Nós precisamos de um lateral esquerdo. Eu estou otimista, mas isso não significa que vai dar certo. Eu só acho que tem agora as questões burocráticas, e o São Paulo, às vezes, muita gente fala, o São Paulo demorou, o São Paulo tomou um chapéu, não sei o que. Não, o São Paulo vai dentro do seu limite, da sua forma responsável que tem que ser. Porque senão, isso não é chapéu. Quando você desiste, o outro pode contratar. Se eu ofereço um número X e o outro oferecer 30% mais, 20% mais, ele vai embora e leva. É assim que funciona. Então eu estou otimista, eu acho que nós vamos caminhar bem com ele. Vamos aguardar. Muito bem. Massa, outro dia eu estava conversando com o Renan, que foi volante do São Paulo, Ei, grande analista cara. e tal. Ele falou assim, bom, para você, a galera fala em scout, para você falar do Oscar, do Wendel e do Dybala, ele não tinha nem a história do Dybala ainda na conversa, mas para você vai contratar o Oscar e o Wendel, você precisa do scout. Você vai lá, são os caras que todo mundo conhece e tal. E aí, tem lá o otimismo do Casares. O que eu digo esses caras só jogarão no São Paulo por amor. E o último exemplo disso deu ruim. O Alexandre, o irmão é São Paulino, a família torce pro São Paulo, todo mundo com a camisa do São Paulo e tal. O cara sentou na mesa, chegou o cheque do Flamengo, o cara falou, valeu, obrigado, tô indo embora. Simplesmente assim. Então, vai ter que ser no amor. Tudo indica que vai acontecer de novo, né? Porque quando você vem o presidente falando, olha, ele quer jogar no São Paulo, ele tá a fim de jogar no São Paulo, mas tem que conversar com o dono, né? Tem que conversar com o Porto, não o dono, entendemos, né? Eu tenho que conversar com o Porto, não conversou ainda, tá andando, tá esperando o quê? Quais ajustes? Jogador em fim de contrato. O que isso significa? É dinheiro. Então, neste momento, qualquer um está apto a dar um chapéu no São Paulo pelo Wendel. Qualquer um, qualquer clube. Entendeu? Minimamente que chegue lá e fale ao Porto quanto é. Quanto é? É X, toma aqui meia dúzia de X, toma aí, vambora. Wendel, e aí, o São Paulo? Eu queria ir e tal, mas os caras não conseguiram. Vamos nessa, é isso. Pra mim tá muito claro. Ele não gosta, e o que ele não gostou do termo, né? Chapéu, você viu o que ele fala? Não é chapéu, se oferecer é o mercado, 30% a mais. O São Paulo, alguns dirigentes do São Paulo ainda vivem de um protagonismo que não existe mais, né? Então isso incomoda. Tomei chapéu, imagina, esses caras todos, dirigentes aí, Casares, Aidar, Leco, eles foram pautados, criados e formados numa era espetacular do São Paulo, né? Então me parece que eles estão ainda nesse lugar aí, quando fala, tomei chapéu, que importância isso tem? Zero importância. Me preocupa ele não saber que o Oscar já mudou o discurso faz tempo. Não é isso? Sim. Não, mas é lá, os caras estão tomando conta disso, o departamento de futebol. Me parece que há uma falta de sintonia, pelo menos nas palavras, né? Talvez ele saiba, mas nas palavras, entre o departamento de futebol, que é o coração do clube, e o seu presidente. Isso já começou lá atrás com a história do fundo, reúne aqui, não gostei daqui, aumenta pra lá, tira pra cá. Aí teve fotinhos, estamos trabalhando juntos, né? Agora, o próprio presidente do clube não sabe que a questão do Oscar já foi resolvida familiarmente, lembra? Não teve isso. A filha dele falou, não quero mais. Ele falou com o André Plihal e disse, pode em on aí, fala que eu não vou, porque família e tal. É isso. Então, cara, me preocupa. Acho que o Arnaldo tem razão com a preocupação dele nesse momento, porque é verdade que tem outros clubes tentando entrar nesse modelo São Paulo. Por exemplo, o Internacional é um clube que está nesse lugar. O Grêmio fatalmente vai ter um ano... o conselho do Inter já recusou. Já recusou. Não, então, mas... mas aí que tá, não passou o plano econômico internacional. Mas o Barcelos passou. O Barcelos foi claro. Ele falou, tudo bem, não passou, mas a gente vai ter que trabalhar dobrado agora. Sim. Porque não dá para eu vender o Wesley pro Krasnodar se eu não pagar o Cruzeiro. Claro. Você entendeu? O Cruzeiro não libera, tá preso lá, tem um pedaço. Então vai ter que fazer a coisa andar de algum jeito. O Grêmio, a mesma situação, né? O Santos, de volta, a mesma situação. Não vai chegar nadando de braçada. Então, a espanholização pro ano que vem, ela vai mudar mais um pouco. Vai mudar, vai ter mais algumas mudanças no G6, no G5.
E o São Paulo me parece estável. Entendeu? Basta um pouquinho disso aqui, um pouquinho de perspicácia, de inteligência para fazer um... Por exemplo, esse camisa 8 que o Corinthians contratou, como é que é o nome? Aquele loirinho que veio... Charles veio da onde? Da Dinamarca. Não é possível que ao invés de ficar sonhando com o Dybala para o investidor pagar... Mas o 8 da Dinamarca. Não, mas peraí. Calma, deixa eu terminar. Tá bom, então contrato 10. Não, mas... Não é contrato 10. Então, exatamente. Então, aproveitando a sua comparação com o Corinthians, o São Paulo não tem dinheiro para contratar um Rodrigo Garro, um Charles. Né? Não tem dinheiro para fazer a contratação. Não tem dinheiro para fazer a contratação de um jogador no auge que você precisa pagar pelos direitos federativos. Para mim tem uma diferença grande aí entre Oscar, Dybala, Wendel. O Wendel é um lateral que, primeiro, não fez história no futebol ainda. Brasileiro, nenhuma. Segundo, aí o Casares tem razão na percepção dele na convivência da Copa América. Ele tem a perspectiva, a possibilidade de disputar a Copa do Mundo numa posição que o Brasil não tem. Ele já foi lateral titular da seleção, hoje não é mais. E ele ocupa uma posição que o São Paulo não tem nenhum jogador. Então, a contratação do Wendel, 32, tal, eu acho, aí eu vou discordar do Renan. O São Paulo, para lateral esquerdo, não tem que ir para o scout, ele tem que pegar uma certeza. Só que certeza, quando você vai divulgando o nome, vai fazendo o que o Mancini falou. Você vai facilitando o concorrente, né? O concorrente então, entre viajar com o Oscar, com o Dybala, então, o São Paulo já deveria ter contratado o Wendel. São circunstâncias diferentes, embora a idade do Oscar seja idêntica à do Wendel. Mas um tem uma trajetória X, outro tem uma trajetória Y. Um joga na posição X, outro joga na posição Y. E, insisto, o perfil de jogador que o São Paulo está procurando, e sondou o Oscar, sim, falou várias vezes, o presidente confirmou, sondou o empresário do Dybala, assim, é muito parecido com a captação Rames Rodrigues. Aí, não precisa de scout, e a chance de você dar com os burros na água é grande. Só uma coisa, uma peça importante. Tem problemas físicos, né? De não conseguir ter tanta sequência, mas tecnicamente... Nossa Senhora, ele faria um estrago. Seria até uma contratação bem diferente do Rames, assim. Ele é um cara que é mais realidade para dar um retorno técnico. E aí o São Paulo está dando também um indício para o mercado, né? Um recado para o mercado que está disposto a investir em um jogador para ser importante aí dentro do projeto. Mas acho que é uma negociação muito improvável, porque envolve muita grana. Eu não sei se o São Paulo ele está disponível a investir essa grana toda, né? Paulo se manifestou publicamente dizendo que é um grande jogador, dizendo que é um jogador que tem, né, total respeito do São Paulo, mas que o São Paulo não estava em negociações, que é algo que não vai acontecer. Então o São Paulo sondou, ficou sabendo quanto que era, mas decidiu não avançar. Mas o fato do São Paulo procurar o Dybala, procurar um nome com um patrocinador por trás, com um parceiro comercial por trás, isso significa que o São Paulo vai continuar nessa pegada, vai continuar nesse foco. E o que me garantiram hoje de manhã na minha apuração é que o nome do Oscar ainda é um nome que o São Paulo sonha em ter. Né? E aí seria esse jogador midiático, esse jogador que a patrocinadora ajudaria a bancar, né? Esse parceiro comercial ajudaria a viabilizar. Então, o Dybala foi uma tentativa, mas o foco agora é o Oscar. Top 5 subestimados no São Paulo que você viu. Cueva. Vou falar um jogador que vai na minha... Fábio Simplício, jogador excelente, fazia gol em clássico, competitivo, bom jogador, na Itália jogou pra cá. Tô pegando só os que já vem na... Defendeu o escudo. Muito bom jogador. Tinha uma... cara... Macedo. Pô. Muito importante no momento em que o São Paulo ainda não ganhava. Antes de... E assim, tem aquela questão, né? O time é vice pro Corinthians com Maritilico, Elivelton. Vem o Macedo, embaralha o time do Tele. Aí faz uma puta dupla com o Miller. E, cara, a Libertadores, quem entrou pra sofrer o pênalti foi ele. O Miller tinha saído. Macedo, acho subestimado. Grande Macedinho. Quem mais? Um cara... tô pegando... Agora tô na mesma época. Devia mudar um pouco de época. Dinho é um jogador subestimado. Tinha. Porque depois ficou só fama de valentão e tal. Jogou pra cacete em todos os lugares que jogou. Era um jogador pra mim mais técnico que o Pintado. Então ele dava uma... E o Tele gostava pra caramba dele. Tô preso à era Tele. Não tem problema. Gabriel Sara, jogador excelente.
excelente, desde o princípio, jogador forte, moderno, tático, inteligente, puta jogador bom, cara. Então eu já falei 5, pode botar mais, meu, puta saudade do Gabriel Sara. Lenilson, cara, eu adorava o Lenilson e na época todo mundo criticava. Hugo. Também, e o Hugo, ele era um pouco indolente, às vezes eu tinha vontade de ter raiva dele, mas ele era um puta cara decisivo. E eu tô falando assim, mais da época que eu me lembro, tá? Cara, tem um que eu vou apanhar, eu sei disso, sei lá porque eu gostava dele. Eu gostava do Paulo Miranda. Que loucura. Muito específico. Tá vendo? Você tá vendo? Não, é muito específico. É um nome que você não espera. Pois é. Eu gostava do Edson Silva. Eu gostava do Antônio Carlos. Pronto, são 3 aqui. Todo mundo tem um bagre favorito. Então, e eu tenho um amigo que ele falava assim, cara, é o Paulo Saudades do Miranda. Eu falava, cara, mas ele faz o arroz com feijão e tal, ele era um cara dedicado. E Edmar, você gostava, não? Não, pelo amor de Deus. Se eu falar que eu gosto, eu posso falar, o Dani nunca mais olha na minha cara, não. São Paulo e Vasco, 1-0, a gente faz o gol, o Edmar tira uma bola, o estádio cantou "Como eu te amo, Tricolor, como eu te amo, Edmar". E teve um jogo, eu acho, contra o Grêmio, o São Paulo tava perdendo, e aí, eu acho que é o Edmar. O Edmar, ele, tipo, sabe o cara que fica jogando, sabe, Mortal Kombat, aí fica enchendo a barrinha do especial, sem fazer muita coisa, aí enche a barrinha do especial pra dar um golpe. Foi o Edmar fazendo um cruzamento pelo São Paulo pro Lucas... que tá no Cuiabá, pô, Lucas Fernandes. E aí ele fez o gol de empate e o São Paulo nos fudeu aquele jogo. Quantos eu falei já? 3. Cara, que difícil, hein? O Oswaldo. Eu gostava do Oswaldo também. E... eu vou chutar um, se você tiver com dificuldade. Chuta, me ajuda aí. O cara que vão me apedrejar, o Danilo. Ah, mas o Danilo não era subestimado. Que o Danilo, eu acho que ele era 50-50. Eu adorava o Danilo. Sim. Eu, quando vi o Danilo vindo pra Itaquera, parecia que um amigo meu tinha me ligado, cara, então, sua mulher tá na cama com o zelador. Sério, cara, eu fiquei mal, cara, fiquei mal. Tão ruim assim? Pô, fiquei, porque o cara era campeão da Libertadores, o cara jogou... Cara, pra mim, um dos jogos mais emocionantes da minha vida foi aquela semifinal da Libertadores contra o River e o Danilo... com o zelador. Porque assim, é uma pessoa que eu conheço, que tá sempre por ali. O cara tá define a vaga na hora do sorteio. Porque imagina, não é que ele foi pro Curitiba, ele foi pra alguém que eu convivo o dia inteiro. Eu tô imaginando ele... o zelador como referência. Tô imaginando ele chegando no prédio dele agora, se olhando pro zelador. Foi você, né? Foi você. Eu chamar o Danilo. Pessoal, vamos começar falando inicialmente do Wendel, né? São Paulo, a proposta do Wendel foi feita ao Porto, não sabe o valor, mas sabe-se que o Moreira faz parte da proposta e o Porto deu ok. Agora, quem segura a concretização da negociação é o São Paulo Futebol Clube, se acordo com o UOL, por incrível que pareça. Por quê? Porque eu tenho que abrir espaço na folha de pagamento, né? E aí o São Paulo está tentando se desfazer do Jackson Mendes e do Orejuela, né? E tentando ver aí mercado, tanto para Galopo quanto para Rodrigo Nestor, né? Rodrigo Nestor que teve aquele zum no final do Campeonato Brasileiro, que o Bahia ia oferecer 7 milhões de euros, o negócio parou. O Galopo recebeu uma proposta, o interesse do Santos ontem. Jackson Mendes e Orejuela já seriam 60% desse valor que o São Paulo quer reduzir. E mais um desses jogadores acho que fecharia a conta, né? Mas assim, a verdade verdadeira é, os clubes estão vendo que o São Paulo tá bem mal das pernas e não tá chegando grande coisa não. Saíram já o Matheus Belém para Chapecoense e o Rai Ramos vai para o Atlético Goianiense, né? Mas assim, sem grandes ou maiores novidades, né? E o Nicão, que terminou o contrato, graças a Deus. Esse sim é uma pancada. Era, se eu não me engano, quase R$1 milhão por mês, 800 mil de salário, 900 mil, sei lá. Então, dá uma melhorada boa. Agora, veremos os próximos passos, né? São Paulo está se esforçando, mas assim, até agora veio só empréstimo, por exemplo. O Santos quer empréstimo pelo Galo, como queria pelo Luciano, que o São Paulo negou, né? Será que vale a pena? Acho que o Luciano tem que sair por uma grana, e não para rival, como o Arboleda também, por exemplo. Mas são jogadores aí que vez ou outra jogam, né? O Galopo nem isso, aí eu entendo. O Belém, beleza. Aí Ramos, beleza. Até o próprio Nestor, ano passado, não jogou. Então aí tudo bem, eles são prateleiras, são jogadores diferentes, né? Agora, né, se eu botar titulares, eu já acho meio complicado. Até porque
como o Papo Arnaldo fica colocando, né? O São Paulo vai ser pior do que desse ano do que em 2025. Não, em 2025 será pior do que esse ano. Aí o Júlio Casares até respondeu, o Arnaldo, na entrevista coletiva dele, falando que como é sexto lugar, que ele tá se reforçando, como é que pode e tal. Tem que tomar cuidado, né? Pra não enxugar demais. Mas não tem jeito, não tem grana e quer trazer os jogadores, tem que jogar primeiro para depois contratar. Até porque a regra é do fundo, né? Quer o Belmonte gosta ou não, o que parece também, a senhora Senhoranes ontem no Tricolaços falou que o negócio tá meio esquisito, né? O padrão de futebol não gostou muito dessa do fundo de investimento, mas não tem como saída, cara. São Paulo, não, do jeito que tá indo, vai corintianar. Entendeu? Agora, o que me incomoda é isso, né? Essa soberba, né? Não, a gente ainda tá interessado no Oscar. O Oscar falou pro DRP que não quer vir. Ah, mas não falou comigo, segundo o Casares. Cara, bola pra frente, sabe? Acho que o importante agora é o lateral esquerdo. Não entendo porque não se fala em lateral direito. Ainda mais se você botar o Moreira como moeda de troca pelo Wendel, você vai ficar só com o Igor Vinícius, né? E aí vai ter que botar alguém na base ali, ou vai ter que, sei lá, inventar um outro jogador ali. Tudo bem que você ainda tem o Ferrarese, mas o Ferrarese e o Bobadilla seriam outras moedas de troca. Mas a gente vai falando desses nomes, e aí o Arnaldo coloca bem. Ano que vem também o Alisson e o Gustavo não joga mais. O Alisson já ganhou mais idade, o Arboleda também. Então você precisa ter, já pensando na temporada de 2026, olha que bizarro, né? Jogadores aí para entrar no lugar, né? Mas não tem grana. Então assim, tem toda essa questão, infelizmente, que o São Paulo está envolvido. O São Paulo precisa acertar suas finanças. E vai ter perdas técnicas, não tem jeito, vai ter perda no elenco. Agora é torcer para que façam as escolhas corretas ou as melhores escolhas para que a gente não sofra ano que vem, né? Esse elenco mostra que quer mais, esse elenco deseja títulos, tanto é que o Rafinha entrevista, o Luciano falaram que o São Paulo precisa de reforços. Então assim, tem comunicações diferentes, né? Mas eu consigo ver ainda o São Paulo tentando correr atrás. Só que não tem grana, meu. E não consegue vender jogador. É uma novela mexicana do São Paulo Futebol Clube no momento, infelizmente, né? Vamos ver que fim vai dar. Nos nomes que saíram não tem tanta relevância. São Paulo tá tentando. E vamos ficar de olho. É o que a gente pode fazer. São as atualizações de mercado. O Vitória demonstrou interesse no Wellington Rato. Para mim, um 12º muito bom jogador, né? E acho complicado também o Vitória conseguir levar o Wellington Rato, porque já não quis trazer o que voltou com o salário alto. Aí a gente tem essa. Vai querer levar o Wellington Rato, deve ter o salário similar, acho muito difícil. Também acho difícil São Paulo liberar. Mas vamos ficar de olho aí, porque cada dia é uma novidade, né? A gente achava que ia ser morro e tal, mas o negócio tá pegando fogo lá. São os bastidores do FDIC, né? Que incomoda o departamento de futebol. É o magnata grego aí que vai vir para fazer parceria com a base e tal, que ainda não ficou muito claro. O Casares falou, mas não deixou nada claro, né? Deixou tudo ainda mais duvidoso. E, para finalizar, né, rapidinho, falar do Dybala no São Paulo é piada, né? Um time que tem que segurar as contas quer contratar o Dybala. Com todo respeito, acho que o Dybala e o Oscar me lembra muito, ainda mais pelo trauma recente, por não ter jogado nada, é o Rames Rodrigues, né? Que tá lá no Raio Vallecano fazendo o mesmo papelão. Então, assim, não, pra ter esse tipo de cara, vamos no sofrimento que tá mesmo e sobe os meninos da base e seja o que Deus quiser e que o Zubeldi acerte mais que é isso. Não tem muito que ficar correndo atrás não, desse tipo de jogador. Jogadores idade que não é ruim, tem 3 anos, não são jogadores velhos, mas não estão muito afim mais de jogar futebol, né? Ou se não, estão mais afim da grana, né? Então acho que tem que ter um pouquinho de amor, tem que ter um pouquinho de vontade. E bem, é isso, né? Esperar que o São Paulo tenha criatividade para algo melhor do que Oscar e Dybala. Então isso, só para fechar. Tá rendendo o vídeo hoje, né? São Paulo apresentou aí o orçamento de 2025 e uma expectativa de superávit de 45 milhões de reais. Ah, Marcelo, mas já está chegando em 900 milhões de reais a dívida e tal. Só 45 milhões de superávit? Pelo menos tem um superávit, né? Que a gente espera que o São Paulo corra atrás e consiga alcançar. Agora, me interessa só saber qual é o valor em venda de jogadores, né?
pra ver se tá dentro da realidade ou não. Mas é isso, acho que tem que ser um passo de cada vez. Acho que é uma boa notícia também. Mas a melhor das notícias é o São Paulo conseguir esse bendito desse fundo e começar todo mundo a trilhar o caminho da austeridade, mas ainda assim competitividade dentro de campo. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e coloridos, uma ótima quarta-feira a todos e valeu!